que só tenho 15 segundos? Porque se com 15 segundos consigo falar com clareza, com 2 minutos e meio eu passaria como um trator por cima desses candidatos tão ruins que mais da metade da população está indecisa. Estamos em mais um ano de eleição e de novo iremos ver aquele bando de gente disputando pela sua atenção para tentar conseguir um carguinho público na política. Eu sou o Tiririca da televisão. Sou candidato a deputado federal. O que é que faz o deputado federal? Na realidade, eu não sei. Que merda, hein? Você nem se lembrava da existência do cara, mas de 2 em 2 anos ele surge igual barata saindo do bueiro. O pior é que muitos até já são políticos eleitos, mas você nem faz ideia de quem é, porque ele não faz nada. Que esse cara? Joel! O Tiririca! O mais bizarro é que essa pessoa com certeza vai continuar sendo eleita e sumirá de novo por mais 4 anos, enquanto você vai continuar mal podendo andar na rua porque ela tá cheia de buraco, porque nem isso o cara faz. Só que a principal atração desse espetáculo da nossa grande festa da democracia é certamente o tão desejado cargo da presidência, onde cada candidato mostra para a população sua grande capacidade intelectual, cognitiva e cultural para gerir uma nação tão grande como o Brasil, além de suas inteligentes propostas. Quer bater em mulher? Vá bater em outro lugar, mas não dentro da tua casa. Mas a gente sabe que isso é tudo balela. Um político hoje no Brasil pode ser eleito apenas por prometer que vai te dar picanha, mas não fala como e com o que ele vai fazer para isso acontecer. E nem precisa, porque mesmo assim vão votar nele. Então ficamos nessa de escolher quem tem a proposta mais vaga. Abóbora, vai comer abóbora, melancia, banana, manga, vai todo mundo se fuder. Mas houve um candidato fora deste padrão, que todos nós conhecemos, que não só fez propostas, mas fez uma síntese detalhada do que faria para suas propostas se tornarem realidade. Estamos falando de Enéas Carneiro, e é disso mesmo que falaremos neste vídeo. A brutal diferença entre Enéas e os políticos atuais. O Brasil hoje é um país extremamente polarizado, principalmente por 2 espectros políticos, que são o que chamamos de direita e esquerda. Literalmente pessoas brigam e ficam sem falar com os próprios familiares por causa dessas definições. E tem gente que até chega ao extremo de tirar a vida de outra pessoa porque ela não vota no candidato dela. E um carpinteiro morreu após ser esfaqueado durante uma briga no último sábado. O caso teria acontecido por causa de uma discussão política. Mas aí vem uma diferença brutal que nem todo mundo sabe de Enéas. Ele não era de esquerda e nem de direita. Ele não se identificava em nenhum desses espectros. Na verdade, ele criticava todos esses candidatos que aí estão e se identificam como direitistas e esquerdistas, pois eles tratavam-se de 2 faces de uma mesma moeda que só faziam a população comum pegar repugnância da política. Esquerda e direita são as 2 faces de uma mesma moeda. E, por ser assim no Brasil, os homens de bem foram adquirindo repugnância pela atividade política. Foram se afastando e dela então se aproximaram aqueles que pertencem à escória da sociedade. Os mal-dotados, os incompetentes, os incultos, os hipócritas, os aproveitadores, os que viram e veem na política um excelente meio de vida fácil. E é por tudo isto que estamos nesta situação de desgraça, de miséria cultural e falta de esperança. Esta é a realidade da política brasileira. Como o senhor já deve ter percebido, não tenho nada em comum com isso que está aí. Aliás, discordo radicalmente de tudo. Por isso nunca fui político. Jamais aceitei o elitismo da direita, a desordem da esquerda, nem a falsa democracia. Meu nome é Enéas. Beleza, se Enéas não era de direita nem de esquerda, então o que ele era? Como ele se identificava politicamente? Enéas se identificava como um nacionalista, que para ele significava ser alguém que defende puramente os interesses da sua própria nação em primeiro lugar e luta contra a sangria que o país está sofrendo por causa de imposições feitas pelos interesses de outros países.
Ser um nacionalista para Enéas era de fato colocar o Brasil acima de tudo. Ser nacionalista é defender as nossas riquezas. É lutar contra o processo de sangria, né, do qual a nação é vítima. Isso é que é ser nacionalista. É não querer que o nosso minério seja mandado para o exterior a preço de banana. O senhor está entendendo? Isso é que é ser nacionalista. É dizermos lá fora, nós somos a maior nação do planeta, respeitem-nos. Parem de tratar-nos como servos. E para deixar bem claro, na real, é que para ele esses conceitos de direita e esquerda nem deveriam existir mais, pois grandes países que deram certo usaram tanto conceitos de direita quanto de esquerda para seu desenvolvimento. Por exemplo, países capitalistas como Japão, Inglaterra ou Noruega têm reformas sociais consideráveis. Ou seja, tanto conceitos de direita como capitalismo e conceitos de esquerda como reformas sociais são aplicados nestes países. Esta apresentação do modelo político para o jovem é extremamente anacrônica também. É uma apresentação que já precisa ser reformulada. O que se chama classicamente de direita é o regime capitalista. E o que se chama classicamente de esquerda é o regime socialista. A experiência mundial tem mostrado o seguinte: há países capitalistas onde as reformas sociais têm sido consideráveis, como por exemplo o Japão, onde não há analfabetos, como por exemplo a Inglaterra, onde a medicina é toda socializada, e uma série de outros exemplos. Só com esse detalhe você entende que é impensável você comparar Enéas com os principais candidatos que temos hoje, como Lula ou Bolsonaro. São discursos totalmente diferentes. Alguns tentam rotular Enéas como um direitista, outros como esquerdista, mas ele não era nenhum dos dois. Lembre-se, ele era um nacionalista. Com esse fato em mãos, agora entro no que considero a mais brutal e principal diferença que Enéas tinha em relação a não só os candidatos atuais, mas a maioria de todos os candidatos que tivemos desde a redemocratização em 1989. E é o que o torna praticamente o único candidato à presidência que foi totalmente verdadeiro com o povo brasileiro. Estamos falando da perversa e diabólica dívida pública. Você certamente já ouviu várias e várias vezes diversos candidatos prometendo trazer para o país mais educação, construir mais estradas, fazer mais hospitais e até te prometer picanha. Bem, não é errado um candidato prometer essas coisas, até porque Enéas também fez diversas promessas, e ainda disse como faria. Só que há uma diferença bastante considerável em relação a Enéas com os outros candidatos. Ele não estava mentindo para você, e você vai entender bem o porquê. O Brasil paga somados para suas dívidas internas e externas quase metade do que arrecada anualmente. Para você ter ideia, só no ano de 2025, dos mais de 5 trilhões executados do orçamento federal, 42% foram para pagar juros e amortizações da dívida. Isso mesmo, uma grande parte do dinheiro arrecadado dos seus impostos não vão para suprimentos básicos da população, vão para pagar juros da dívida. Não são nem as dívidas, são os juros gerados por elas. A questão crucial da inflação brasileira, escondida pela imprensa, que é podre, é a alta taxa de juros com que se pagam os títulos da dívida imobiliária. Se o senhor ganha R$300 por mês, bem mais que um salário mínimo, o senhor precisaria trabalhar apenas 833 anos para ganhar o que o Brasil paga em uma hora de juros, somente juros. A partir disso, é impensável e incoerente você fazer promessas de coisas como mais escolas, mais hospitais, mais estradas, porque todo o dinheiro que poderia ser utilizado para essas coisas está sendo separado para pagar essas dívidas para banqueiros nacionais e internacionais. Então, se o candidato te faz promessas e mais promessas sem tocar nesse assunto, a chance dele estar mentindo não é só alta, é extremamente alta. Porque pensa comigo, como ele vai cumprir tais promessas sem dizer que vai mexer nos interesses daqueles que lucram com essas taxas altíssimas? Por isso, disse antes que dentre os candidatos que já tivemos, Enéas era um dos únicos, se não o único que estava te dizendo a verdade. Um minuto de reflexão. O Brasil paga 120 bilhões de reais por ano só de juros da dívida pública. 10 bilhões por mês, mais de 300 bilhões por dia, 14 milhões por hora. Nós estamos sendo esmagados, sufocados, asfixiados por esses juros insuportáveis que o governo acha lindo pagar ao sistema financeiro internacional.
Essa é a razão verdadeira, porque não sobra dinheiro para a educação, as estradas, a saúde, a segurança, para coisa alguma. Essa é a questão central, escondida pelos outros futuros candidatos à presidência que não têm coragem para romper com o sistema financeiro internacional, porque são servos desse monstro hediondo que devora as entranhas do nosso povo. Com estas coisas eu te digo que não devemos comparar se Enéas parecia mais com Lula ou Bolsonaro, pois ele está longe de parecer com os dois. Mas podemos fazer o oposto, comparar Lula com Bolsonaro, porque mesmo com discursos públicos totalmente diferentes, ambos permaneceram com o mesmo modelo econômico que dessangrava nossa nação. E não digo somente Lula ou Bolsonaro, mas qualquer outro presidente que tenha assumido o cargo após 89, independentemente do governo ser de direita ou esquerda, o Brasil continuou a servir aos interesses internacionais. E é nisso que Enéas estava longe de parecer com qualquer outro político. Ele não discursava para agradar algum dos lados. Afinal, ele não era de direita ou de esquerda, ele era um nacionalista, defendia os interesses do Brasil em primeiro lugar, e se fosse necessário romper com o sistema financeiro internacional para que as nossas dívidas fossem negociadas de forma justa, ele faria, pois atender à necessidade do povo estava em primeiro lugar para ele e não as dos banqueiros internacionais. Não há dinheiro para saúde, não há para educação, tudo mais que é discutido no seu programa, em qualquer lugar, perdoe-me, é conversa fiada. Vou aumentar salário, vou melhorar, isso é tudo conversa fiada, não há dinheiro. A verdade é que não há mesmo. Eu só vejo uma saída. É sentar-se à mesa de negociações como gente grande, não como criança e nem de joelhos. E dizer, não dá mais. Não dá mais. Estamos na mesa de negociação, tá? De negociação. Você chega na mesa de negociação, vamos o quê? Vamos negociar. Isso. Aí você diz assim, Como não gente grande. vamos mais pagar. Não. Vamos pagar de maneira securitizada. Nós não temos agora para pagar. Estão matando o nosso povo de fome. Securitizada. 30 anos no mínimo. E não pagamos juros mais. E fazemos uma auditoria da dívida. Tá bom, fazemos mas uma aí auditoria. O outro lado fala assim, Não. não, vamos ter que pagar. E aí? E eu digo não. Aí o outro fala, não, não. E eu digo não. Bem forte. Não. Não há mais. Eu não posso matar o povo brasileiro de fome. Não dá mais. E as represálias que poderão ocorrer com isso? N represálias em seu conjunto serão menores do que a situação de indigência, de miséria, de tristeza que qualquer pessoa digna sente quando anda nas ruas do Brasil. E falando de diferenças brutais entre Enéas e os candidatos atuais, não podemos esquecer do seu vasto currículo acadêmico, capacidade oratória e intelectual, no qual poucos que entraram no meio político tinham, já que a maioria sempre vê a política como um meio de vida fácil. Mas enfim, não creio que uma pessoa só pudesse ser presidente de uma nação se tivesse um currículo extenso como o de Enéas, mas sim demonstrar preparo para aquele cargo, coisa que nossos atuais presidentes não demonstram. Inclusive foi o que ele disse na própria cara do Lula. E o senhor candidato aqui presente, que poderá à frente defender-se, não detém escolaridade, e eu disse isso a ele, com respeito, não o ataquei, não detém o volume de informações, o acervo de informações que é necessário para conduzir os destinos da nação. E se você quiser saber mais sobre o que Enéas achava do nosso presidente atual, eu fiz um vídeo no canal onde explico um pequeno atrito entre os dois. Mas enfim, creio que essas duas questões são as que mais separam brutalmente Enéas dos demais candidatos atuais. Ele não estava te chamando para seguir um rótulo de direita ou esquerda. Ele não estava buscando separar os brasileiros em dois grupos. Ele estava chamando o brasileiro comum para lutar por um Brasil grande, e era o que ele definia como nacionalismo. Bem, esse foi o vídeo, e até a próxima.